de farda e não de pijama. A primeira vez que eu ouvi essa frase foi através de minha mãe. E ela mencionou dizendo que ouviu de Ulisses Guimarães esta frase. Na verdade, a frase no original é: eu prefiro morrer de farda e não de pijama. Significando, eu quero ser uma pessoa produtiva até o último dia de minha vida. Enquanto estiver vivo, quero ser alguém atuante. Quero estar com a minha vida realmente colocada a serviço de alguma causa útil. Essa disposição é fundamental para que se consiga um envelhecimento saudável, produtivo. Estão dizendo que daqui a alguns anos o Brasil será um país de idosos, pelo baixo índice de natalidade. As famílias com cada vez menos filhos, consequentemente, o país com cada vez mais idosos proporcionalmente à quantidade de jovens, de crianças. As igrejas estarão assim, as sinagogas estarão assim, a sociedade estará assim. Então a questão é: que tipo de velhice teremos? Que tipo de idoso Deus gostaria que fôssemos? Existe um padrão? Existe um modelo? A Bíblia fala algo bastante interessante neste sentido quando se refere ao idoso. Olha só. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Envelhecer é uma arte. Arte esta que pertence a poucos. Existem muitas pessoas que atingem a velhice, mas não conseguem a sabedoria que os anos poderia dar-lhes. A Bíblia diz, em vários outros textos, que devemos ser pessoas que realmente sejam produtivas. Assim, quando Ulisses Guimarães disse: quando a morte me vier, eu quero que ela me encontre de farda e não de pijama, denotando que ele realmente gostaria de estar ativo, produtivo, sendo eficiente e eficaz até seu último instante de vida, e por coincidência foi. Assimilamos com ele essa lição de que realmente é possível. Há uma coisa que eu gosto muito, é de admirar uma pessoa de muita idade palestrando com sobriedade, com qualidade, com lucidez. Pessoa que se dedica à leitura, pessoa que investe tempo fazendo pesquisas, assistindo a bons documentários, a bons filmes, tendo conversas agradáveis, pessoas idosas com quem é bom conversar. Por outro lado, é tão difícil, tão chato encontrar alguém que, embora tenha vivido tantos anos, pouquíssima coisa tem para acrescentar. Estar de farda e não de pijama significa não abrir mão dos seus sonhos. Existem idosos que vivem do passado e sua frase mais comum é: no meu tempo. No meu tempo era assim, no meu tempo era desse jeito, na minha época era tal coisa, sempre assim no meu tempo, como se o seu tempo tivesse acabado. Se você tem 80 anos, hoje é seu tempo. Se você tem 90 anos, hoje é seu tempo. Não é no passado. O tempo de todo mundo é hoje. O nosso tempo é hoje. Se você tem 10 anos de idade, hoje é o seu tempo. Quando você tiver 95 anos, naquele dia será o seu tempo. Hoje sempre é nosso tempo, não importa a idade que tenhamos. Então essa questão de ficar falando no meu tempo, no meu tempo, no meu tempo, isso é um saudosismo nocivo. Isso de ficar lembrando do passado é uma tentativa de fazer uma excursão a épocas anteriores, buscando estações ou lugares ou épocas em que supostamente poderiam se achar momentos no passado que denotaram felicidade, alegria ou algum tipo de prazer.
quase como indicando que hoje não tem mais esse prazer, que hoje não consegue mais ter toda essa alegria, essa liberdade que teve no passado. Estar de farda e não de pijama é não perder a capacidade de sonhar. Mesmo parecendo que faltam poucas décadas ou pouco tempo para o fim da vida, o fim da existência nesse planeta, estar de farda e não de pijama é ainda assim sonhar, ainda assim desejar, ainda assim querer viajar, conversar, contactar, fazer, realizar, inventar, criar, pintar, colorir, compor, cantar, ensinar, instruir. Isso é estar de farda e não de pijama. Há pessoas cujo objetivo na vida parece que é apenas se aposentar. Eu conheço gente na faixa dos 50 anos que há tempo já está contando nessa sua contagem regressiva quanto tempo falta para se aposentar. Por quê? Porque diz, quando eu me aposentar, eu vou pescar bastante, eu vou ficar em casa vendo sessão da tarde, tomando meu chimarrão. Ora, aposentar-se para isto. A aposentadoria deveria ser uma oportunidade para que houvesse uma mudança de atividades, uma mudança talvez até de ares, mas que a pessoa continuasse produtiva. Existe uma estatística que diz que grande parte dos divórcios e até das brigas conjugais acontecem depois que a pessoa ou que um dos cônjuges se aposenta, porque a pessoa volta para sua casa e fica ali o dia inteiro sem fazer nada. Improdutivo. A pessoa precisa estar de farda e não de pijama. Não pendure os seus sonhos, não abra mão dos seus sonhos. Também não abra mão dos seus neurônios. Continue pensando, continue lendo, continue exercitando sua mente, sua memória. Continue buscando coisas novas, palavras novas, informações. Faça palavras cruzadas, leia a Bíblia, leia dicionários, assista bons documentários, mas invista na sua intelectualidade. Há quantas pessoas tão desinformadas, tantas pessoas tão desqualificadas, mesmo idosas, que eu fico pensando como pode chegar até essa idade e não saber nada. Havia uma pessoa na minha igreja que estava desempregada. E nas minhas andanças pelas ruas eu vi uma placa de emprego. Entrei naquela empresa, conversei com o gerente da empresa e consegui um emprego para esse irmão que estava desempregado há muitos anos, vivendo do que a sua esposa ganhava. Então cheguei em casa, liguei para a casa desse irmão e lhe falei, irmão, eu consegui um emprego para o senhor. É mesmo? Que bom! Então, já está tudo certo. Basta o irmão ir lá e conversar com o gerente, o senhor fulano de tal. Agora, anota aí, irmão, o endereço para o irmão saber ir. Então esse irmão respondeu para mim, o senhor pode ligar depois de conversar com a minha esposa? Eu falei, por quê? Ele disse, porque ela não está aqui e eu não sei escrever nada. Então, para passar o endereço, para escrever tudo tem que ser com a minha esposa. Eu falei, não, então tudo bem, irmão. Eu só vou explicar para o irmão como ir até lá. O irmão pega a sua bicicleta, expliquei certinho, eram 2 ou 3 manobras de bicicleta e já estava na empresa. Ele falou assim, não, mas eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir. É melhor o senhor ligar depois e explica tudo para minha esposa. É claro que eu não liguei. Mas essa pessoa estava há mais de 20 anos desempregada. Mora em Curitiba, ainda mora, há mais de 35 anos e não sabe ler nem escrever. Agora eu lhe pergunto, como que uma pessoa se acomoda sendo analfabeta numa cidade com tanta oportunidade? Como uma pessoa se acomoda e admite chegar na sua velhice sem saber ler, sem saber escrever, perdendo a oportunidade de ganhar um dinheiro numa cidade que tem tanto acesso ao ensino? Isto é pendurar os neurônios. Isso é decretar para si mesmo uma velhice improdutiva. Isso é decretar a sua falência intelectual, sua falência financeira. A Bíblia diz, o justo floresce como a palmeira, porque está plantado na casa do Senhor, ainda na velhice ele vai dar fruto.
É tão bonito encontrar uma pessoa que exala vida, que transmite ânimo, que transmite vontade de viver. Uma das pessoas que eu mais admiro nessa vida é meu cunhado, pastor Paulo Moura. Ele pastoreia em Cornélio Procópio. Ele está na faixa dos 67 e 68 anos, mas ainda faz planos junto com minha irmã para missões, para pastoreio, para a igreja, como se tivesse 20 ou 25 anos de idade, ambos empolgados com a vida, empolgados com Deus, empolgados em ajudar as pessoas, em modificar o dia de pessoas, em ser bênçãos. Enquanto uns são tão destemidos com relação à vida, outros se acovardam como tartarugas dentro do seu próprio casco. Escondem a cabeça ali, recolhem suas patas e se enclausuram para a vida. O justo floresce, mesmo na velhice. Ele anuncia as coisas de Deus. Ele está plantado na casa do Senhor. Dali vem a sua seiva e dali vem a sua saúde espiritual e, consequentemente, sua saúde mental, emocional, sentimental e até mesmo física. Eu estive com o Senhor de 93 anos de idade, Senhor Pedro. E naquela hora eu era como um garotinho. E eu perguntei a seu Pedro, o que mais o senhor admira em Deus? Ele, falando muito calmamente, com os olhos brilhando como olhos de fogo, alegria no rosto, exalando vida, ele me respondeu calmamente, dizendo: o que eu mais admiro em Deus é a sua capacidade de sustentar as coisas que ele faz e fez. Olha os pássaros, olha todos os animais, desde o maior até o menor, dizia ele. Deus, todo dia, dá alimento a todos estes animais. Não há um deles que passe fome, não há um deles que fique sem comer, porque Deus cuida deles. O que eu mais admiro em Deus é a capacidade dele cuidar das suas criaturas, da sua criação. Um homem com 93 anos, que ainda lia a Bíblia 2 horas por dia sem óculos, e que transpirava Deus, exalava Deus, falava de Deus. Sua vida e sua conversa não eram um regurgitar de amarguras, era um compartilhar de boas, belas e lindas experiências. Era tão gostoso conversar com ele. Este certamente foi um homem que morreu de farda e não de pijama. Esse foi um homem cuja vida foi produtiva até seu último suspiro. Quando ele estava hospitalizado, as enfermeiras ficavam encantadas com ele, com a vida dele, com a maneira como ele conversava, mesmo hospitalizado, para morrer. E ainda assim, passava coisas boas para as enfermeiras. Não era uma pessoa reclamando da vida, não era ninguém murmurando das dores que estava sofrendo, não. Era alguém que sabia que estava de malas prontas para encontrar-se com o seu Pai Celestial. Ter uma vida produtiva é algo tão bonito. Fazer com que nossa vida seja uma bênção para as pessoas. Que aprendamos, então, pela palavra de Deus, que de fato não precisamos abrir mão de sonhos e de projetos, e que mesmo que os anos vão se acumulando, que a idade vai chegando, as rugas vão surgindo, os cabelos vão caindo, os brancos vão aparecendo, a vista vai enfraquecendo, mas mesmo assim, no nosso espírito, estamos cada vez mais firmes, cada vez mais fortes. É isso que a Bíblia quer que descubramos, o segredo da longevidade produtiva, o segredo de um envelhecimento com saúde, com qualidade. E tudo começa por estar plantados na casa do Senhor. Tudo passa por conhecer aquele que nos fez.
Tudo passa com conversar com o nosso Criador e praticar os seus princípios, conhecendo os seus valores. Eu sei que você está me ouvindo. Talvez você não seja um idoso ainda. E se Deus quiser, você há de chegar a essa idade, a velhice. Mas tenha planos e projetos para que quando você chegar, você chegue de farda e não de pijama.